Olá pessoal, tudo bem? Sou Wilson Rodrigues, aqui do Jefa Sorocaba. Estamos aqui para mais um programa Estudando Marcel Benedetti. Muito obrigado a vocês que têm nos acompanhado. Estamos começando o mês de maio de 2026, ainda no capítulo 4, os instintos animais, capítulo que a gente começou na metade do mês de abril de 2026, para quem está nos acompanhando agora no momento em que o programa está indo ao ar. E hoje, no próximo programa e no outro, vamos ler apenas uma questão, tá? Porque são questões do livro A Gênese de Kardec, que são questões um pouco mais complexas, né? Que requerem um pouquinho mais de atenção. Então não adianta a gente ler duas questões que às vezes não vai aproveitar o conteúdo. Então vamos ler a questão número 69 no dia de hoje, que é mais um trecho aí do livro A Gênese de Kardec. Todas essas maneiras de considerar o instinto são forçosamente hipotéticas, e nenhuma apresenta caráter seguro de autenticidade para se ter tida como solução definitiva. A questão, sem dúvida, será resolvida um dia, quando se houverem reunido os elementos de observação que ainda faltam. Até lá, temos que nos limitar a submeter as diversas opiniões ao cadinho da razão e da lógica, e esperar que a luz se faça. A solução que mais se aproxima da verdade será de certo a que melhor condiga com os atributos de Deus, isto é, com a bondade suprema e a suprema justiça. Então, capítulo 3 do livro A Gênese, item 17, o capítulo é o instinto e a inteligência. E aí temos os comentários do Marcel sobre essa questão. As atitudes instintivas são atribuídas às necessidades de manutenção da existência das espécies, sem levar em consideração os atributos dos espíritos. No entanto, sejam quais forem as explicações para o comportamento do indivíduo instintivo, será de acordo com a bondade e justiça divina, pois Deus é soberanamente bom e justo. Nada faria se não servisse à evolução espiritual. Por isso mesmo, atribuindo hipoteticamente aos animais apenas instintos, estes, por intermédio deles, acabariam desenvolvendo alguma inteligência que os habilitaria algum dia a entrar para outra categoria evolutiva na qual pudesse desenvolver o raciocínio. É a lei do progresso. Notem que é interessante o que o Kardec coloca na descrição, né, da resposta, para a gente ficar atento, né, ao desenvolvimento. Vou até voltar aqui para ver, ó. Temos que nos limitar aqui, ó. Achei essa frase, né, essa parte muito interessante. Que nós temos que submeter as diversas opiniões ao cadinho da razão e da lógica e esperar que a luz se faça. Ou seja, o Espiritismo ele é uma doutrina filosófica em que a gente precisa acompanhar o progresso da ciência, o progresso da evolução, o progresso, né, da sociedade, a evolução da sociedade. Então, aquilo que Kardec nos deixou lá no século XIX, não que ele esteja desatualizado, pelo amor de Deus, e tem alguns companheiros espíritas que gostam de falar isso. Mas o Kardec não pôde dizer tudo. Algumas coisas, a ciência da época, né, do século XIX, para algumas coisas ela era extremamente limitada. Então, essa parte dos animais, por exemplo, não existiam tantos estudos a respeito, talvez não existisse até interesse, né, em se aprofundar em algumas questões, mas hoje nós já temos a ciência comprovando que os animais são seres sencientes, que eles têm inteligência, e repito, é proporcional ao seu nível evolutivo. A gente não pode querer comparar a inteligência dos animais e dos homens, né, do ser humano. Então, a gente tem hoje elementos suficientes que complementam aquilo que Kardec veio nos trazer. E nós, enquanto espíritas, nós temos que utilizar do bom senso, da razão, da lógica e acompanhar aquilo que a ciência vem nos trazendo. Então, se hoje a ciência já nos dá elementos suficientes para nos mostrar que os animais não são meros corpos de carne que estão andando para lá e para cá, que eles não têm apenas instintos, que eles têm algo além e que muitas vezes ultrapassa, né, o limite da nossa compreensão. Então isso significa que a gente precisa ter esses olhos atentos, principalmente nós espíritas. E é isso que
mais ou menos, né, ou dentro das nossas limitações, é isso que a gente se propõe aqui com o estudo do Marcel Benedetti. Que ele se aprofundou em muitas questões, né, o Marcel. Ele nos trouxe muitas informações que estavam ali, não escondidas, mas estavam ali de uma certa forma não tão claras dentro do meio espírita. E é para a gente refletir, para a gente pensar e colocar em prática. Só que colocar em prática dá um trabalho, né? Isso para várias questões do espiritismo, né? Quando a gente fala, por exemplo, em reforma íntima, poxa, dá um trabalho, né, fazer reforma. Nós, do Jefa Sorocaba, a gente que o diga, né, a gente ficou ali quase 4 meses fazendo a reforma do nosso novo salão, do nosso novo espaço. Deu trabalho? Deu muito trabalho, vocês não fazem ideia. Tinha dia que a gente chegava, eu, meu pai, né, principalmente, que estávamos ali mais à frente das obras, né, a gente chegava em casa com poeira até... Né, quando a gente chegou no salão, por exemplo, tinha poeira até... Né, enfim. Mas deu trabalho? Deu muito trabalho. Mas valeu a pena? Valeu. Valeu muito a pena. Todo o esforço, todas as noites sem dormir, preocupados, né, com se vai dar certo ou não vai, como é que vai ser, enfim. Mas valeu muito a pena. E a doutrina espírita vale muito a pena nos aprofundarmos nos seus estudos, no seu conhecimento, para que a gente se torne uma pessoa melhor. Então, às vezes a gente precisa dar esse passo. E aí eu deixo mais uma vez o convite aqui aos companheiros espíritas que insistem em achar que os animais não têm alma, que não têm inteligência, muitas vezes se limitam a alguns estudos e não se aprofundam em algumas outras questões. Então tudo isso é para a gente pensar e refletir, e quando realmente entendemos que os animais são nossos irmãos, que eles estão caminhando com a gente, que eles estão evoluindo com a gente, talvez a gente consiga realmente ter um mundo melhor, um mundo em que essa questão das provas e expiações ela fique para trás e a gente esteja realmente no mundo regenerado, num mundo onde humanos e animais consigam viver em harmonia. A gente está vendo aí que muitas vezes entre nós humanos está sendo difícil, né, viver em harmonia, mas a gente está correndo em paralelo com os animais, né? A gente está evoluindo ao lado dos animais e esperando que eles também nos tragam, né, vislumbres daquilo que a gente deixou para trás, como por exemplo o amor incondicional. Conviver com um cachorrinho, com um gatinho, são situações que nos abrem as nossas mentes, nos possibilitam ver que nós podemos ser seres humanos melhores, convivendo com os animais. E para isso, para que a gente tenha uma convivência harmônica, feliz e principalmente com informação, nada melhor do que o estudo. É isso que a gente está aqui proporcionando, né? Toda semana, né, estamos fazendo esse estudo do Marcel Benedetti. Todos os nossos programas anteriores estão lá disponíveis para quem quiser assistir. Hoje é o nosso programa número 97, aliás, final desse mês aqui a gente completa 100 programas do Estudando Marcel Benedetti. Então, são quase 100 programas em que a gente está aqui se propondo a estudar, se propondo a trazer reflexões a respeito da espiritualidade dos animais. A gente começou lá em julho de 2024, com aquele primeiro livro do Marcel, o livro Animais, tudo que você precisa saber. Aí no final, em agosto de 2025, a gente começou esse novo livro, né, Os Animais Conforme o Espiritismo. E estamos aqui, nos propondo a estudar, nos propondo a sermos pessoas melhores, com conhecimento de causa. Para que a gente não diga depois, eu não sabia, ou eu nunca vi isso em nenhuma obra espírita. A gente está aqui, o Marcel teve o cuidado, né, de estudar o Espiritismo, de nos trazer as reflexões espíritas, e a gente está aqui se propondo a estudar junto com aquilo que o Marcel nos deixou. Então deixo o convite aqui a todos os companheiros espíritas para estudarem junto com a gente essas questões relacionadas aos animais. Então esse foi mais um programa Estudando Marcel Benedetti. Muito obrigado a vocês que estiveram conosco. Semana que vem estamos de volta. Tchau pessoal, fiquem com Deus.